Somos todos heróis de nossas próprias histórias. Mas isso não significa necessariamente que somos boas pessoas. Todos temos, instintivamente, a propensão a acreditar que nossos valores e crenças são melhores e superiores do que os das outras pessoas, e como consequência, nossas ações estão certas quando as alheias não estão. Não se trata de especismo, xenofobia ou intolerância. É simplesmente uma herança de nosso passado genético, de nossa natureza animal. Uma herança que pode ser facilmente percebida e superada com o mínimo de autocontrole e maturidade, desde que sejamos dispostos a enxergar essa falha. Quando percebemos que não estamos sempre certos, e que essa prepotência é prejudicial, que somos falhos e que devemos estar, ao invés disso, sempre se esforçando para nos tornarmos versões melhores de nós mesmos, superamos naturalmente essa predisposição, mesmo que ainda sejamos influenciados por ela em nossos íntimos. Afinal, todos temos opiniões. Podemos ter convicções e crenças, mas isso não significa de que devemos segui-las de forma cega e dogmática. Afinal, essa ignorância deveria ser exclusividade da infância, e não de seres adultos complexos, que exalam imaturidade e infantilidade ao exibir tais traços, bem como tolice. Não há nada mais nocivo do que pessoas tolas, porque o tolo não fere a si mesmo com sua ignorância, mas sim aqueles que estão ao seu redor e precisam conviver com ele. A quinta temporada de BoJack Horseman é de longe a mais elogiada e bem avaliada pela crítica especializada, porque é nesse ponto em que a zona de conforto da série é definitivamente deixada para trás. Experimentalismos já haviam sido feitos aqui e acolá pelos produtores da série, mas é somente na quinta temporada em que ela ousa afirmar em voz alta algo que já sabíamos desde o princípio. Mas sempre fomos reticentes e complacentes em afirmar: BoJack não é uma boa pessoa, embora tente nos fazer acreditar que é. No terceiro episódio, quando se vê diante da contratação de Philip McVicker, um ator que havia sido afastado da vida pública por acusações de agressão, vemos todo um debate sobre a cultura do cancelamento, feminismo e agressão, com BoJack se tornando um porta-voz dessas bandeiras, mesmo que de forma não intencional. Por fim, se entra na discussão se pessoas como Philip mereciam uma chance para retornar às telas quando a poeira baixasse, no fim dos escândalos ou após cumprirem suas penas, caso chegasse a esse ponto. Um bom exemplo, ou mesmo um paralelo direto com esse episódio, seria o ator Kevin Spacey, que em 2017 foi acusado de assédio sexual por um par de vítimas, com casos desde a década de 80. O ator foi prontamente desligado de House of Cards, série que havia ganhado sustentação nas primeiras temporadas muito por conta da atuação impecável de Spacey. E o ator caiu instantaneamente no esquecimento, exceto quando notícias sobre audiências e aparições nos tribunais chegavam na mídia. No presente, ele foi inocentado por todos os tribunais pelos quais passou. Poderia Spacey retornar para as telas como se nada tivesse acontecido, ou estaria o assédio sempre atrelado à sua imagem pública? Um homem como ele merece uma segunda chance após ser reeducado e pagado por seus crimes, ou deve passar o resto da vida recluso? O caso de Spacey é complexo porque ele sequer foi condenado, mas mesmo que fosse, são todas questões complexas, porque envolve muitas variáveis, as quais a quinta temporada de BoJack Horseman coloca em foco, e diga-se de passagem, com maestria. Philip é apresentado de forma que o odiamos, porque fica explícito desde a primeira aparição dele que não é uma boa pessoa, e que é sim violento e tem completa ciência do que fez. Nesse ponto, as ações de Princess Caroline também merecem ser questionadas, afinal, escalar McVicker iria contra suas próprias convicções, mas é a Diane que acaba ganhando destaque no fim, sempre trazendo seu aspecto militante para o microverso da série, que parece estar entrando cada vez mais em conflito com BoJack no presente, porque a personagem parece ser a única que tem os dois pés no chão, trazendo os personagens, e também a audiência, de volta para a realidade moral. McVicker é odiável. Até mesmo BoJack é capaz de perceber isso, mesmo tentando dar uma segunda chance para o ator. Mas é aí que mora a grande contradição do episódio e de toda a temporada. No final do capítulo, quando McVicker já havia sido desmascarado novamente, o show brinca com a audiência ao mostrar que odiamos ele, mas ao mesmo tempo adoramos BoJack, mesmo que ele não seja uma boa pessoa e tenha feito, e virá a fazer, coisas tão questionáveis quanto. O caso de Penny no deserto continua a atormentar, e com razão, o personagem. De fato, nunca houve nada entre ele e a garota. E mesmo que estivesse havido, ela já tinha a idade legal para se deitar com um homem adulto, caso desejasse. A grande questão aqui não é a legalidade da situação, mas sim a percepção ética do próprio personagem e da sociedade sobre BoJack. Se Charlotte não tivesse os interrompido,
BoJack teria continuado a resistir aos avanços da garota ou teria se entregado e dormido com ela? Nem mesmo ele sabe a resposta, e nunca saberemos, mas a simples dúvida coloca um grande mas na ética de BoJack, que vinha sendo questionada desde o primeiro episódio da série, mas que também sempre era flexibilizada com os acontecimentos da série, seja esse ou a morte de Sarah Lynn. Esse lado obscuro da personalidade de BoJack sempre esteve presente, mas o que acaba se tornando um grande diferencial e o gatilho dessa temporada é Filbert, a série de suspense no ar que retrata um detetive problemático, machista e tão viciado quanto BoJack, sendo vivido por ele. Se no passado o atuar havia sido uma fuga de sua vida para o protagonista, fosse no amável cavalo de Horsing Around ou no reluzente herói em Secretariat, atuar agora havia se tornado um espelho para a personalidade de BoJack, que precisava enfrentar as suas emoções e falhas mesmo no trabalho, se sentindo exposto, nu, impotente diante dessa exposição para as câmeras, o público e para as pessoas próximas de si. Enquanto uma vez que BoJack é bem aceito pelo público, a interpretação de BoJack muda, porque o que antes era seu objeto de vergonha se torna o objeto de validação que precisava para suas ações mais questionáveis, amplificando-as. Esse é o epicentro da temporada. Criticar a ignorância, a cegueira de BoJack em identificar o quão nocivas eram suas ações, e pelo contrário, tentar validá-las através da projeção em um personagem fictício. 4 anos antes de estourar em popularidade, BoJack Horseman já havia conseguido prever com precisão o estado mental dos membros mais fervorosos do fenômeno Sigma, que se tornam obcecados com personagens problemáticos porque procuram uma validação para seus comportamentos inadequados e incapacidade de cultivar relacionamentos verdadeiramente profundos, o que não fere somente a eles próprios, como também as pessoas próximas a eles, exatamente como BoJack o faria. As consequências disso no mundo real podem ser apenas comentários ofensivos na internet e memes que lentamente começam a perder a graça de tão repetitivos que são, mas na série desencarnam no episódio de agressão de BoJack contra Gina, a garota que nunca havia se colocado contra os comportamentos duvidosos do protagonista. De fato, BoJack não era violento e jamais teria agredido se estivesse são, mas foi a validação que encontrou com Filbert para seu vício em opioides que o fez se tornar violento e nocivo novamente. BoJack já havia ficado limpo no passado, como quando fugiu para Michigan, e sua opinião inicial sobre Filbert também não era nada positiva, mas quando o público o aceitou, BoJack se sentiu validado, entrando novamente nessa espiral negativa. BoJack se autodestruir não é novidade alguma. Novidade era começar a levar todas as pessoas ao seu redor junto consigo, simplesmente porque acreditava estar certo, e principalmente porque estava cego demais para perceber as falhas de seu caráter, se comportando como uma criança imatura que precisava da validação de estranhos para o seu comportamento, quando na verdade ele não somente era um risco, mas o sintoma de um problema muito maior. O final de temporada, quando BoJack dá a sua entrevista sobre a agressão contra Gina, é uma verdadeira catarse porque retrata muito bem os dois lados da realidade em que nós, aqui fora, estamos inseridos e fundamentados todos os dias. Encenada e construída de forma a demonstrar que estava tudo bem, dá a noção de que as pessoas famosas merecem o perdão por seus erros, saindo impune no fim porque tem muito a contribuir para a sociedade. Morgan Freeman tem acusações de assédio contra si, mas nunca precisou responder publicamente por elas. Na contramão, Diane, que sempre havia sido a âncora moral da série, continua a confrontá-lo, justamente porque se importava com ele. Caso não fossem próximos, é muito provável que ele receberia um editorial da escritora no site Girl Crush, onde trabalhava, fazendo assim um paralelo com Kevin Spacey, James Franco e muitos outros, que erraram e foram enxotados da vida pública, expressando assim um fenômeno de mudança da opinião popular sobre casos como esse. BoJack é o protagonista e conta a história sobre seu ponto de vista, mas não é um herói. Ele não é um vilão, mas também não é um herói. A série em nenhum momento defende o cancelamento. Ela defende que aqueles que cometeram crimes devem pagar por eles. A grande contradição disso é colocar BoJack como o próprio narrador da história, nos fazendo acreditar por 5 temporadas que ele é uma espécie de herói trágico, de vítima desse universo, quando, na verdade, sua máscara começa a dar sinais de validade, demonstrando que ele está muito longe disso.